Olá! Vim compartilhar com vocês mais uma das minhas reflexões da vida em terapia. Dentro daquela proposta que eu disse sobre trazer realmente para a realidade da vida e que sentido faz essas ideias de terapia, de autoconhecimento, de mudança interior para a prática. E um dos assuntos que vocês pediram para comentar foi sobre autoestima. E eu tenho refletido esses dias sobre a minha experiência com esse tema de vida, né, com a autoestima. E para elucidar isso, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho de como foi para mim a parte teórica e prática desse conhecimento que a terapia tem agregado tanto, mas que lá na vida é que a gente sabe realmente onde usar, como encaixar, como perceber o que precisa ser melhorado, porque às vezes a teoria ela não faz sentido dentro da proposta do que nós precisamos despertar. Então, desde a minha experiência com essa questão de estima, falando do lado físico, né? Porque a autoestima não é só a beleza física. Por muito tempo eu tive esse estímulo externo da beleza, de que eu era bonita, de que meu sorriso era bonito, que meus olhos eram bonitos, enfim. Desde a infância até a fase da adolescência, onde eu participei de desfiles, eu ganhava todos os concursos que eu participava, enfim, a beleza ela sempre foi assim um fator presente na minha vida. Tem o lado negativo, que foi uma das experiências mais marcantes que eu tive durante todo esse processo também, que eu posso contar para vocês em um outro momento, mas teve esse lado do aprendizado, da educação, que hoje me permite estar caminhando para uma boa estima, que para mim, na minha visão, é o equilíbrio. A superestima, que foi o que eu aprendi durante esses contatos com as pessoas, ela foi criando em mim a crença ou a ideia de que eu era bonita, pronta e acabada. Lembra aquela questão da crença que quando a gente rotula aquilo que é, não vai mais se modificar? Então qualquer modificação cria um abalo, um susto. Então eu passei muito tempo da minha vida acreditando piamente nessa questão da beleza. E isso me fez ir para uma superestima, sem perceber. É claro que, felizmente, eu vejo, quando a gente não tem outras virtudes agregadas, como da honestidade, enfim, muitas outras, isso também se torna muito prejudicial. Mas, felizmente, no meu caso, eu consegui manter a beleza, esse estímulo da beleza, de uma forma equilibrada. Não usei a meu favor, digamos assim, em outros contextos egóicos, mas ao mesmo tempo me trazia uma pseudo-segurança, porque quando a gente tem a estima elevada, nós ficamos num ciclo de autoconfiança, de autovalorização, de automerecimento, de autodignidade. Só que muitas vezes esse estímulo ele parece real, mas ele é falso. Por quê? Porque enquanto eu tinha esse estímulo de beleza, enquanto eu olhava no espelho e eu acreditava que aquilo era verdade, eu via aquilo como verdade, estava ótimo. O problema aconteceu quando eu tive o meu primeiro filho e eu meio que descobri que eu não era tão bonita assim, né? E aí vieram todas as consequências de uma gestação, fisicamente e tudo mais, né? A gente sabe quem já é mãe, que está acompanhando os meus depoimentos, sabe como que funciona esse outro lado, onde a gente percebe que aquele corpo perfeito, ele não é tão perfeito assim. Na verdade, ele é perfeito, mas ele não tem aquele perfeccionismo que a superestima traz. Então, a superestima, ela coloca a gente num lugar de perfeição, de que você não pode ter uma olheira, que você não pode ter celulite, que você não pode ter uma barriguinha mais acentuada, que você não pode estar acima do peso, que a perfeição é isso. E ela é muito comparativa, né? Então, essa experiência para mim de ter me deparado com a realidade me jogou para um outro extremo, que foi a baixa estima. E que eu nunca tinha experimentado na minha vida, porque eu estava sempre lá no pedestal da superestima, não era algo saudável, onde eu realmente me via como um ser humano, como uma mulher normal, né? Que não tem a perfeição que a gente busca dentro de uma visão estética ou de modelos de televisão, de novela e tudo mais, né? Mas aquela perfeição real, que é a perfeição divina, que todos nós temos e que cada um manifesta da sua forma diferente.
E aí, quando eu tive esse impacto com essa realidade de que a perfeição não era aquele perfeccionismo, eu fui para a baixa estima. E com a baixa estima eu tive muitas consequências. Aquele mesmo ciclo virtuoso, né, que a gente tem sentimento de segurança, de valorização, é como se ele tivesse começado um declínio. Então a baixa estima me levou para a insegurança, para sentimentos de inferioridade, onde existia aquela ideia de comparação, de que o outro é melhor do que eu. A autoconfiança, que era uma pseudo-confiança, ela também foi lá pro chão, pro chinelo, né? E aí eu fiquei nesse ciclo vicioso negativo. E foi uma das experiências, um dos momentos da minha vida que eu tive depressão. E isso aconteceu ali depois do primeiro ano do meu primeiro filho. E foi bastante trabalhoso para mim sair desse movimento. Eu ainda não estava desperta para a terapia, para o autoconhecimento. Tive muita ajuda do meu esposo, que me ajudava a ter esse olhar diferente, mas ainda assim, como eu não tinha aquilo construído como uma virtude, que é a estima, a boa estima, a estima em equilíbrio, eu não conseguia ver com outros olhos, porque aquela perfeição tinha ido embora. Então, como é que eu ia lidar com a total imperfeição, que na verdade não existia, mas era o que os meus olhos me mostravam? E a mente da gente é tão poderosa que você vai criando ideias, vai vendo coisas que não existem, né? E eu entrei num conflito, numa frustração imensa. Sabe aquela ideia de que nada fica bom, que nada fica horrível, que tá todo mundo olhando para sua barriga, que tá todo mundo vendo que o seu cabelo não é mais aquele cabelão de Miss, aquela coisa toda. E isso foi desastroso, porque em todas as áreas eu sofri consequências disso. Na área profissional, na área relacional, porque quando você tá com uma baixa estima, automaticamente você vai sentir ciúmes, você vai sentir insegurança em relação ao seu parceiro. Se você não sabe lidar com isso, você projeta na outra pessoa todos esses sentimentos, como se a culpa fosse dele, porque aí a gente já vai para uma vitimização. Então tudo isso eu vivi na prática durante alguns anos, até que por isso e por alguns outros motivos eu busquei a terapia. Antes de eu ir para a terapia, eu fiquei nesse conflito por bastante tempo, de acreditar realmente que eu tinha me tornado uma pessoa feia. Só que esse feio não era o físico, era aquela ideia a meu respeito. Porque a estima, ela não tem a ver com a estética, com aquilo que a gente apresenta somente. Como eu disse antes, ela é uma ramificação. A estima tem a ver com o tanto que você, com o valor e a aceitação que você se dá, em vários aspectos. E a aceitação é aquela experiência onde você se reconhece e se acolhe como ser humano. E você se aceita como você é. Gorda ou magra, baixa ou alta, né? Com uma aparência melhor em algum aspecto, não tão boa em outro. Isso é autoaceitação. E eu não tinha esse conceito, eu não tive esse estímulo. Mas isso não é responsabilidade externa, pelo contrário, a vida me oportunizou olhar para isso, para que eu saísse daquela superestima, porque aquilo não era legal, não era saudável, não era natural. Tudo que a gente olha hoje para a natureza é desuniforme, né? As coisas mais magníficas, elas não são homogêneas, elas não são quadradinhas, elas não são perfeitas enquanto acabamento, né? Eu sou apaixonada por árvores. Desde criança eu observo, eu saio viajar, eu fico na janela olhando todas as árvores, encantada com a diferença de beleza de cada uma, além de todo o restante de simbologia que tem para mim. Então eu vejo, poxa, as árvores, nenhuma delas é perfeita. Uma é torta para lá, a outra tem os galhos para cá. Enfim, nada na natureza é simétrico, é certinho, é na medida exata, com as curvas exatamente exatas. E por que a gente quer ser assim? Por que a gente busca essa comparação com o outro? Porque não tem a valorização de si mesmo real, equilibrada, dentro do que é, da própria habilidade, das próprias virtudes. A gente se compara com o outro. Então eu vivi isso na prática por um tempo e foi uma grande lição para a minha vida, para que eu pudesse realmente buscar esse equilíbrio da autoaceitação. E o equilíbrio da autoaceitação, ele foge, né? Ele amplia essa questão da aparência, onde você consegue perceber se
realmente está bonito, se não é aquela situação extrema da perfeição, de que você tem que estar sempre maquiada, que você tem que estar sempre bem aparente, que isso vai fazer de você uma pessoa com valor e que isso vai te abrir portas para todo o restante do ciclo de sentimentos. Isso é como se fosse um aspecto, né? É uma peça do quebra-cabeça. E aí a aceitação vem nesse lugar, onde você se reconhece. Porque quando a gente tem uma aparência legal, eu tô falando mais da minha experiência como mulher, mas muitos homens passam por isso também. A gente coloca a aparência como um fator determinante. Por exemplo, eu já me vi nisso, já ouvi muitas pessoas comentando, algumas pessoas comentando comigo em terapia. Clientes já há algum tempo que me falaram assim, olha, eu sou bonita, sou inteligente, sou bem-sucedida, sou independente, mas eu vivo correndo atrás daquele traste, daquela pessoa que só me maltrata, que me trai, que não valoriza quem eu sou. Eu não consigo entender, porque eu me vejo, eu me olho no espelho, eu me vejo uma mulher para casar, né? Como a gente usa o termo. Mas não é assim que eu sou tratada. E eu só atraio homens que me tratam de um jeito que é totalmente contrário ao que eu busco, ao que eu acredito sobre mim. Isso acontece porque os nossos parâmetros, eles estão fora. Eles estão nos papéis que a gente representa. Eles estão na beleza externa, eles estão na unha bem feita, no silicone que tá bonito ou não, né? Se tem, se não tem, na minha postura, na minha posição de vida e não na essência que eu sou. Só que às vezes a gente leva isso para um lado utópico, né? Que não importa a beleza externa, o que importa é que a gente tem no coração. Tudo é um complemento, tudo é um equilíbrio. Só que quando a gente se coloca nessa condição de receber migalhas dos outros, né? Principalmente nas relações afetivas, conjugais, é porque realmente a autoaceitação, a aceitação da essência que a gente é, ela tá a zero. Aí eu estou dependendo do outro me valorizar, do outro me dizer que eu sou bonita, que eu sou inteligente, que eu sou legal, porque eu posso ter isso enquanto consciência, mas eu não tenho isso enquanto valor, enquanto sentimento. E aí a gente transfere, esperando que a outra pessoa faça isso. E aí é onde nós entramos nos relacionamentos mais tóxicos, nas relações mais abusivas que se possa imaginar. Porque externamente eu sou perfeita, mas internamente eu não consigo encontrar o meu verdadeiro valor. Ou seja, não é que não consegue, é que está ignorando, não está percebendo. E depende da outra pessoa para trazer essa percepção. Mas aí no meio do caminho a gente sintoniza com aquilo que vibra e não com aquilo que quer, né? Então eu quero alguém que me valorize, mas o que eu vibro? Desvalorização, desrespeito, indignidade, baixa estima. Lá nos meus sentimentos íntimos, eu não mereço tanto, isso não é para mim, eu não dou conta, eu não sou capaz. Enquanto crenças, enquanto valor de si mesma, é isso que a pessoa está vibrando. Então ela quer uma coisa no nível racional, mas ela atrai outra enquanto vibração. E é interessante que a gente encontra sempre alguém que dê ok para aquilo que você vibra. Então, se você se sente uma pessoa sem valor, sem essa proposta de estima real, aquela pessoa ela vai dar ok. Se você acredita que você deve ser desvalorizada, é assim que eu vou te tratar. Só que isso tudo é no nível comportamental e de sentimentos. Não é uma questão de palavras ou de movimentação necessariamente, mas sim de como a pessoa te vê. É muito mais energético, é muito mais as portas que eu abro enquanto vibração do que necessariamente o meu comportamento. É o que eu acredito enquanto sentimento sobre mim, que vai fazer com que a outra pessoa também tenha uma resposta semelhante. Tem um vídeo lá no meu canal, que já faz um tempo que eu fiz, que ele fala justamente sobre isso, sobre as relações tóxicas, e dá esse exemplo de por que as pessoas nos tratam com um valor menor do que a gente gostaria. É que quando a gente se apresenta para uma relação, e esse apresenta não é o físico, né? Quando a gente se apresenta de forma a se permitir se relacionar com alguém, nós colocamos
Na nossa cabeça, você está ali acreditando que você é uma Ferrari, né? Mas enquanto sentimento, você está se mostrando como um Fusquinha que não tem um potencial tão agregado. E aí você espera que a pessoa reconheça e que ela te transforme numa Ferrari, porque é aquilo que você tem na sua mente. Só que quando ela olha, o que ela recebe como resposta é justamente o contrário, é justamente o quanto você se reconhece como potencial de ser humano. E aí você quer aquele valor, você quer que a pessoa te ofereça um X valor pelo que você é. Vamos fazer um comparativo com o dinheiro. Mas ela oferece muito, mas muito menos do que você espera. Porque é isso que você de fato está mostrando. Você quer uma coisa, mas você está oferecendo outra. Mas como, Dani, que eu estou oferecendo outra se o que eu estou oferecendo é eu quero ser uma pessoa carinhosa, eu quero ser presente, eu sou uma mulher bonita, cuidada e tudo mais. Tudo bem, mas os seus sentimentos em relação a você, eles estão compatíveis com isso que você está oferecendo? Então foi isso que eu percebi na prática. Eu tive, felizmente, a dádiva de ter uma pessoa que me acolheu e que me ajudou e que me valorizou para que eu descobrisse o caminho da boa estima. Para que eu descobrisse o caminho onde eu percebo que hoje eu sou mãe de 2 filhos e eu não preciso mais ter o corpo perfeito, a barriga de tanquinho, e que eu não deixo de ser bonita por conta disso, mas que também não é o super bonita que vai fazer de mim uma pessoa virtuosa. Então é o equilíbrio de se aceitar como você está e de colocar o verdadeiro valor aonde precisa ser valorizado. Mas nem sempre a gente encontra essa pessoa, né, que tenha essa maturidade, esse olhar de valorizar quem você é em essência por trás do corpo e ainda assim fortalecer os pontos positivos que você tem na parte externa, visual. Então, cabe a gente despertar para essa percepção de que a estima não é só o que você apresenta fisicamente, não é só o quanto você está independente financeiramente, do quanto você é dona do próprio nariz. Pelo contrário, quando nós vamos já ramificando, por exemplo, para fazer uma análise das energias que vibram dentro de nós, tanto homem quanto mulher, tem as duas polaridades, a energia feminina e a masculina, que a gente chama de energia ânima e ânimos. Mas, para que exista uma completude, né, a gente precisa permitir que o outro expresse ou manifeste a sua energia predominante. Então, quando a gente quer se colocar como o homem da relação, né, tô falando aqui de uma relação de homem e mulher, mas às vezes nós temos uma relação homossexual onde as energias também se mostram. Um lado da relação mantém a energia ânimos mais forte, o outro lado da relação a energia ânima. Então não quer dizer necessariamente se é homem ou mulher, mas a relação onde existe essa troca, essa completude, onde a mulher principalmente, ela se coloca de uma forma a ser feminina, a ser carinhosa, delicada, ser o aconchego, e permite que o homem seja a segurança, a proteção, que ele sinta a masculinidade dele. Eu não estou falando isso na forma pejorativa, né? No machismo, na masculinidade, que é bem diferente. E a mulher se coloque nessa postura de feminilidade. O que às vezes a gente quer fazer é se obrigar a manifestar a energia masculina na nossa vida. E aí nós afastamos também aquela pessoa que poderia oferecer isso pra gente. Então tudo tem um equilíbrio de se conhecer. Até onde eu tô sendo dona do meu próprio nariz, achando que isso é uma coisa extremamente virtuosa, e eu não tô permitindo que a outra pessoa que se relacione comigo manifeste aquilo que é importante para ela também, onde ele se sente bem, onde ele sente a área de poder, onde ele sente o empoderamento. Então, nós estamos também perdendo um pouquinho desse equilíbrio, da onde a gente se coloca, onde nós manifestamos aquilo que é saudável para a gente, tentando um ocupar o lugar do outro, às vezes entra numa competitividade que não é necessária. E isso tudo vai acontecendo quando a gente se permite olhar para essa questão da autovalorização e do equilíbrio de quem é de verdade, quem eu sou de verdade, o que eu preciso aprender a manifestar, o que é importante para mim, o que vai garantir a minha estima no sentido de me reconhecer como uma pessoa
em aprendizado na vida, que vai permitir uma relação onde eu respeito o espaço do outro e respeito o meu espaço. Acolho as limitações do outro e acolho também as minhas limitações primeiro. Porque senão eu vou depender que ele acolha as minhas e eu vou acolher as deles e a gente entra numa relação de dependência, de codependência. E é claro que isso vai sufocando, porque quando a outra pessoa não faz, eu sinto falta. Então, eu brinco que a gente se torna agiota um do outro, né? Eu empresto dele para devolver e vice-versa. Quando a gente não tem essa percepção real da estima, que vai além da beleza. Então, eu gostaria de compartilhar isso com vocês. E se ajudar de alguma forma a esclarecer e quiserem aprofundar, eu estou aberta a perguntas, a reflexões, dentro dessa visão que eu trago, de levar realmente lá para a vida. Não só de, você tem que se aceitar como você é, mas como assim? Eu nem sei quem eu sou, como que eu vou me aceitar como eu sou? Vocês assistiram o filme do Kung Fu Panda? Eu me identifiquei com ele lá quando ele fala isso. Como que eu vou me tornar? Como me tornar eu mesmo? Eu só posso me tornar eu mesmo quando eu começo a me conhecer, senão é impossível. E aí é que vem o equilíbrio da autoaceitação. Aceitar-se como você é, potencializando aquilo que você tem de bom, acolhendo aquilo que não é tão bom, equilibrando esses extremos. E aí é óbvio que você vai se relacionar com uma outra pessoa de uma forma mais saudável, porque ninguém oferece do que não tem. Se você não tem uma boa estima, se você não está com ela equilibrada, você vai procurar alguém que te ofereça aquilo que você não está se oferecendo. E aí você paga um preço muito alto por isso. Se deixa humilhar muitas vezes, entra numa relação miserável no sentido afetivo, porque tem essa dependência de que o outro te ofereça aquilo que você não está se dando, enquanto conhecimento. Então vamos refletindo mais sobre isso, espero que tenha ajudado a dar um pontapé na nossa reflexão sobre a autoestima. Um beijo para todos e até o próximo encontro.